Flamengo vence a Universidade Católica, conquista 9 pontos em sua terceira vitória em 3 jogos e encaminha a sua classificação para oitavas de finais da Libertadores da América. Mas será? Será que tá legal? Será que tá bom? Será que Paulo Souza conseguiu ajeitar o time do Flamengo? Vamos fazer rapidinho uma análise? Logo após a vinheta. Vem comigo. Vem comigo que isso aqui é coisa de rubro-negro, beleza? O Flamengo conquistou mais 3 pontos, é o líder do seu grupo com 9 pontos e já começou aí, a encaminhar a sua classificação para a próxima fase. Mas aí será, eu pergunto a você, que o Flamengo já começou a se ajeitar? Ou acha que tem muita coisa para ser corrigida, hein? Acho que eu até já sei qual é a sua resposta. Vamos fazer aqui uma rápida análise sobre esta partida, mas antes eu preciso te pedir para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal. Não custa nada, vai, se inscreve no nosso canal, tem um botãozinho aí escrito inscreva-se, se inscreva, venha fazer parte desta família Coisa de Rubro Negro e aproveite também, acione o sininho de notificações, pois assim você não vai perder nenhum conteúdo lançado aqui no nosso canal. E é claro, o seu joinha, o seu like é muito importante. Dá essa moral aqui para o canal, pois o seu like nos ajuda a crescer e também desenvolver um bom trabalho. E com o seu like a gente consegue aqui nos incentivar, para que a gente possa cada vez mais criar conteúdos para você, torcedor rubro-negro, para você, torcedora rubro-negra. Vamos fazer aqui uma rápida análise sobre o que foi o jogo Flamengo e Universidade Católica. O Flamengo foi ao Chile, foi a Santiago e enfrentou a Universidade Católica, um adversário, embora teoricamente fácil. Libertadores da América, eu costumo dizer que existem muitas surpresas e o Flamengo foi surpreendido, negativamente nós fomos surpreendidos pelo time adversário em mais um jogo que tinha tudo para ser um jogo mais tranquilo, tinha tudo para ser um jogo mais fácil, menos sofrido. Mas aí o Flamengo, jogando contra a Universidade Católica, teoricamente praticamente um time mais inferior, muito abaixo do Flamengo. Só que Libertadores é aquilo, se você cochilar, você pode sim ser surpreendido, principalmente se não aproveitar as oportunidades que aparecem. Precisa se aproveitar, aproveitar melhor as oportunidades quando surgem. O Paulo Souza optou em um ataque com o Bruno Henrique, foi a surpresa, e positiva, entrou muito bem com o Gabigol, a triangulação entre o Arrascaeta e também o Everton Ribeiro funcionando a todo vapor. Parece que o Paulo Souza conseguiu entender que esses jogadores precisam se sentir à vontade, precisam se sentir nos setores onde eles podem render melhor, onde eles se sentem mais à vontade em atuar. Principalmente o Everton Ribeiro teve mais mobilidade, caiu pela direita, boas triangulações, boas jogadas de infiltrações juntamente com o Gabigol, Bruno Henrique com jogadas de profundidade. Gente, o ataque é isso aí. É aquilo que a gente já estava acostumado a ver. O Paulo Souza, eu sempre digo, ele veio para mudar, mas ele viu que essas mudanças no setor ofensivo não estavam ajudando e trazendo a sua qualidade, aquilo que o Flamengo tem de melhor. Não estava conseguindo aproveitar da forma correta. E parece que ele entendeu que esses 4 jogadores precisam sim ter mobilidade, mas dentro das suas posições, onde eles podem render melhor, onde eles se sintam melhor, mais à vontade. E funcionou. O nosso quarteto, o Bruno Henrique com o Gabigol e ali o Everton Ribeiro junto com a Arrascaeta. Então fizeram uma brilhante partida. Não vou dizer brilhante porque, na minha opinião, o Flamengo ainda peca, desde o Campeonato Carioca, ainda perde muitos gols. Vou falar aqui especificamente do Gabriel Barbosa. Fez 2 gols,
foi eleito, né, o melhor jogador do jogo. Ele dividiu o prêmio com o Bruno Henrique, né, justamente porque o Bruno Henrique jogou demais, mesmo com as suas limitações, vindo de contusão, mas ainda peca muito, perde muitos gols. E isso me preocupa, porque como eu falei aqui, você precisa aproveitar as oportunidades que aparecem. Foi contra a Universidade Católica, mas em breve estaremos disputando jogos com times mais capacitados, com times melhores, né, com qualidades individuais, qualidades coletivas. Então, às vezes as oportunidades não vão ser tantas como surgiu contra a Universidade Católica. Às vezes vão ser raríssimas. Mas quando surge, tem que ter um nível de concentração maior para poder matar a partida. Porque em Libertadores, se você não aproveitar, e no futebol é assim, quem não faz leva, então o Flamengo precisa aproveitar melhor o Gabriel Barbosa, precisa aproveitar melhor as oportunidades. Como um todo, como um ataque, não é só o Gabriel Barbosa que perde gols, mas se tratando do principal atacante, o cara que normalmente está mais próximo da meta, ele precisa aproveitar sim as oportunidades para ter um jogo mais tranquilo. Se caso o adversário venha reagir, e normalmente reage, né, contra-ataca, ataca o Flamengo em desvantagem, o Flamengo não sofra tanto para poder garantir uma vitória, administrar uma vitória e poder aí ficar mais tranquilo ou sofrer menos em uma determinada partida de futebol. Então, para mim, a preocupação, uma das preocupações é perder tantos gols. O Flamengo precisa ser mais efetivo na conclusão a gol. Falando agora de meio campo, o Paulo Sousa optou no João Gomes e o Thiago Maia. Para muitos é o meio campo ideal, é o meio campo onde ele dá uma consistência maior, onde tem um preenchimento dentro da visão dele, da questão tática, onde pode ter um aproveitamento maior, principalmente em questões também de falta de opção. Tá? Por que falta de opção? Porque o Ilharão, ele é um volante, ele é um jogador de meio campo, mas está jogando improvisado por conta das lesões, por conta dos desfalques no setor da zaga. Então, na verdade, o Paulo Sousa não tem muito o que fazer no meio campo. Ele optou, é a melhor opção por enquanto. Por enquanto não tem ainda aquele jogador que dê essa consistência, ainda mais quando o Ilharão é um jogador que está adaptado no esquema do Paulo Sousa a jogar na zaga. Porém, não é um jogador de zaga, é um jogador de meio campo que cometeu erros absurdos, mas dentro das possibilidades a qual ele foi proposto a ele, jogar como zagueiro, não é a praia dele, não é. Ele é o quebra-galho na zaga, mas ele é um volante, mas dentro da volância o Paulo Sousa não teve muitas alternativas, né? Usou o Thiago Maia e o João Gomes, que jogaram dentro do padrão do Paulo Sousa, jogou uma partida razoável. Não foi uma partida brilhante por parte dos dois, mas foi uma partida onde puderam ali contribuir, né, e não comprometeram muito o jogo, e o Flamengo conseguiu sair com a vitória e com esses dois jogadores na volância. João Gomes foi substituído, né, no segundo tempo, mas aí o Paulo Sousa, depois de uma coletiva, falou que todas as substituições foram por motivos físicos, né, fisiológicos. Alguns jogadores estavam jogando com dores, vindo de lesão, inclusive o João Gomes, né, o Everton Ribeiro, até o Arrascaeta, que também foi substituído, o Bruno Henrique vindo de lesão. Então, Paulo Sousa disse que todas as substituições na qual ele fez foi por conta física, né, preocupado em ter uma lesão onde de repente o jogador fosse ficar parado, fosse lesionar a ponto de ficar aí muito mais tempo em recuperação. E o Flamengo está com essa dificuldade de recuperar atletas. Tem muitos jogadores ainda no departamento médico, então existe essa preocupação. Então tinha uma partida mais ou menos dominada e ele achou melhor preservar esses jogadores fazendo a substituição, e o Paulo Sousa optou em mudar a equipe no segundo tempo. Vamos falar aqui agora da questão defensiva, galera.
é com certeza a maior preocupação e o maior desafio do Paulo Souza arrumar essa defesa. Isso porque o Flamengo ele continua errando muito defensivamente. Por conta, acredito eu, por conta de o Flamengo não ter uma zaga entrosada. Toda a zaga é modificada, né? Toda vez que monta-se um time, que tem um jogo, a zaga vem diferente, né? Os zagueiros não são os mesmos, o Davi Luiz não pôde participar por conta de motivos pessoais, não jogou, então ele improvisou o Ilharão, por também não ter, né, como falamos aqui, por não ter uma opção a mais. Até tem, mas não utiliza. Na minha opinião, seria muito mais vantajoso usar um jogador da base, como o Cleiton, por exemplo, né? O Noga, sei lá, um zagueiro de ofício, mesmo sendo um pouco mais novo, mais adaptado, né? Que tenha sido treinado para exercer a função. E o Ilharão jogando improvisado na zaga, ele está até comprometendo a equipe, porque erros de marcação, recomposição, é um jogador que tem um bom toque, mas ainda existem muitos espaços entre defesa, o preenchimento do meio campo, muito por conta de alguns elementos defensivos não estarem ali exercendo de uma forma eficaz a função que precisa. O caso do Isla, por exemplo, que sobe muito, né? E quando vem o adversário, encontra-se um espaço amplo para poder contra-atacar, para poder atuar, e o Flamengo tem errado muito nisso, esse espaçamento, né? Esses blocos avançados entre o espaço com a defesa. E o Flamengo, quando enfrentar um time que tenha uma capacidade maior de contra-atacar, né? Um time mais veloz, um time mais efetivo, se continuar com esses problemas defensivos, vai sofrer. Então, é um erro, precisa ser corrigido para ontem. Porque desse jeito, não vamos criar aqui muitas expectativas. Se não forem corrigidos esses erros, o Flamengo vai sofrer. E sofreu contra a Universidade Católica, venceu, foi uma vitória expressiva, 3-2, mas foi 3-2, galera. Tomamos 2 gols. Os 2 gols foram contra, sim, por erro de posicionamento. O Flamengo ainda se encontra muito desequilibrado defensivamente. Ainda não é aquele time seguro. Por conta dos improvisos, sim, mas também por conta de um mau posicionamento, né? Uma falta de uma cobertura que dê assim, sustentação àquele sistema. Então o Flamengo precisa corrigir, não é somente deixar de aproveitar as oportunidades lá na frente. Sim, é um dos problemas na minha visão, mas o Flamengo precisa se corrigir, precisa equilibrar, né? Se equilibrar dentro dos jogadores, dentro do esquema tático, e ter ali uma atuação mais segura. E acredito eu, o Pablo já atuou pela primeira vez na Libertadores com o Flamengo, um jogador que parece ser vai ser titular do Flamengo, né? A princípio vai ser, um nome interessantíssimo, para mim foi uma ótima contratação, e o Pablo vai fazer parte desse esquema defensivo do Paulo Souza, porque é um zagueiro seguro, um zagueiro que dá sim uma certa segurança, mas precisa ter ao lado dele jogadores que se enquadrem, jogadores que também passem essa segurança e assim haja um entrosamento, coisa que o Flamengo não tem tido, principalmente no seu setor defensivo. Tem passado alguns maus bocados, tem passado por alguns sustos e consequentemente a gente fica aqui roendo unha quando coloca o jogador improvisado, quando o time adversário vem contra-atacar, e o Flamengo tem sofrido muito com isso. O goleiro que foi a campo foi o Santos. Para mim vai ser o goleiro que vai ser o da Libertadores. Ainda não ficou muito claro, mas tenho para mim que o Paulo Souza vai usar o Santos para a Libertadores, vai usar o Hugo para o Brasileirão, talvez para a Copa do Brasil. Parece que vai ter essa divisão aí entre os goleiros do Flamengo. Eu acho que o Paulo Souza vai usar desse método. Falando dos gols, né? O Flamengo fez 2 gols com Gabriel Barbosa,
2 gols muito por velocidade, por contra-ataque, pelas transições, principalmente pela ótima atuação do Bruno Henrique, que foi um jogador para mim que se destacou. Não foi eleito o melhor da partida, mas na minha opinião foi o melhor jogador para mim, por conta daquilo que é legal ver o Bruno Henrique fazer aquilo que você sabe que ele nasceu para fazer, que é sair em velocidade, em profundidade, e foi dessa forma como foi utilizado e deu aí 2 assistências para o Gabriel Barbosa, muito por conta da ótima atuação do Bruno Henrique, do Arrascaeta também, que fez uma partida muito boa, o Everton Ribeiro também. Então esses jogadores fizeram aquilo que estão propostos a fazer. Eu vou uma ressalva para o Gabriel, que ele fez os 2 gols, sim, importantíssimos, né? Os 2 gols que ele fez, mas poderia até ter feito mais. Falar aqui do gol do Lázaro, foi um golaço, com passe do Marinho, mas na minha opinião foi falta do Pedro lá atrás. O jogador do Universidade Católica estava com a bola, o Pedro foi lá, deu um totozinho na perna do pé do adversário, o cara perdeu a bola, sobrou para o Marinho, que arrancou e deu um passe na medida para o Lázaro, de bate-pronto, um golaço no ângulo, e foi o 3º gol do Flamengo. Naquela altura, o Flamengo fazia 3-1, foi por conta desse lance. Na minha opinião foi falta, mas o juiz não deu, e o Flamengo não tem nada a ver com isso, fizeram bem o papel, né? O Marinho foi lá, arrancou, e o Lázaro meteu para dentro do gol, 3-1, Mengão. Agora vamos falar dos gols contras, né? Os 2 gols contras, um do Isla no primeiro tempo e o outro do Pablo no segundo tempo. Eu vou falar primeiro do Pablo. O do Pablo foi um gol, gente, na minha opinião, super normal. Uma jogada que não teve nada, não teve erro do zagueiro, não. É um lance natural, é um instinto natural do zagueiro tentar desviar a bola, tentar interceptar a bola, tá? Dependendo da forma como ela é batida, como ela é lançada, como bate e onde bate, pode acontecer dessa bola ser desviada para o gol. Infelizmente, foi o que aconteceu nesse gol contra que foi dado para o Pablo. Um chute, uma bola que resvalou no jogador, tentando desviar, tentando interceptar, e a bola acabou, infelizmente, morrendo no fundo do gol do Santos, né? O Flamengo tomou aí o gol na reta final, não comprometeu, seria aí o 2º gol do Universidade Católica. O Flamengo estava ganhando de 3-1, fez o 3-2 ali naquele momento, não comprometeu. Agora, o gol do Isla já foi diferente, tá? O gol do Isla, erro de posicionamento, falta de equilíbrio, falta de sensatez. Ou seja, a defesa do Flamengo tem sofrido muito isso. Tem se mostrado uma defesa perdida, principalmente quando a bola fica ali, ó, pererecando a defesa do Flamengo. Jogadores mal posicionados. Eu não consegui entender o que aconteceu no gol do Isla, o gol contra dele. Parece que algo sobrenatural aconteceu. Desculpa o barulho, gente. Parece que quando eu vou gravar live aqui, eu vou gravar um vídeo, o vizinho cisma de fazer obra. Eu deixo de gravar à noite para gravar de manhã cedo e o cara quer fazer obra na hora que eu estou gravando o vídeo. Mas desculpe o barulho. Então, assim, falta de posicionamento. Parece que aconteceu algo sobrenatural ali. Sobrenatural. Parece que veio um ser de outro planeta, não sei, e colocou o Isla. Você vai ficar aqui no lugar errado, na hora errada. E a bola pegou ele, chutou de qualquer... não sei nem o que aconteceu. Não sei como essa bola foi pegar nele para entrar dentro do gol. Né? Mas, enfim, aconteceu erros que precisam ser corrigidos. E eu estou sempre falando isso. Estou sendo chato até. Erros de posicionamento. Eu quero acreditar que seja por conta dos desfalques. Que o Paulo Souza não tem à disposição jogadores que podem e devem ajudar a corrigir esses erros. Como é o Rodrigo Caio, que volte logo, Rodrigo Caio, por favor. O Fabrício Bruno, que volte logo, porque não dá para improvisar o Ilharão, mal posicionado, intercepta muitas bolas sim,
mas ontem, nesse lance especificamente perdido, deu passes errados, teve uma bola que o atacante veio, ele caiu de bunda no chão. É um time defensivamente preocupante, preocupante. Esse esquema defensivo do Paulo Souza com esses zagueiros não está dando certo. Não está dando certo. Então vamos torcer para que esses jogadores que estão no departamento médico venham ajudar, né, o Flamengo a melhorar essas deficiências. E aqui deixar uma ressalva também, galera. Muitas vezes a gente não entende. Pô, tirou o jogador, colocou, substituiu. Ah, por que não colocou fulano? A gente reclama muito que tem jogadores lesionados. Tem muito jogador no departamento médico. E é verdade. Mas aí existe uma questão física, realmente. O departamento médico, junto com a comissão técnica do Flamengo, o staff do Flamengo, eles conversam entre si. Essa conversa não chega ao meu conhecimento, não chega ao seu conhecimento, não chega ao conhecimento de quase ninguém. E aí cabe à comissão técnica, né, o caso Paulo Souza, poupar, substituir, levar a jogo ou não levar. Às vezes é muito mais que uma questão tática, e sim uma questão física. A gente precisa entender isso, que jogador não é máquina. O jogador se contunde, o jogador se machuca, o jogador precisa de um tempo para poder voltar em condições. E às vezes, se você forçar um pouquinho demais, pode piorar o que já está ruim. Então, eu queria deixar essa ressalva aqui, que a gente tem um pouco mais de compreensão sobre o que tem ali é um ser humano, não é uma máquina. Né? Não é um videogame, eu vou colocar o cara, tá com a barrinha para baixo, mas eu vou colocar ele assim mesmo, que tanto faz. Não, é diferente. A vida real é diferente. O jogador precisa de um tempo para se recuperar. Muitas das vezes a gente não entende. Por que não colocou? Por que tirou? Né? E pelo menos foi o que o Paulo Souza colocou na sua entrevista coletiva. As alterações no jogo contra a Universidade Católica foi por conta física, tá? Questões físicas. Eu quero falar aqui também sobre uma situação, na verdade não queria falar sobre isso, porque é lamentável, mas também não podemos deixar passar em branco. Né? Um ocorrido ainda na partida Flamengo e Universidade Católica, onde um torcedor da Universidade Católica jogou um sinalizador juntamente com uma pedra. Parece que a pedra atingiu um garotinho que estava na torcida do Flamengo. Acabou atingindo o garotinho. É lamentável, o garotinho chorando, fora o susto dele, dos familiares, né? Ou seja, às vezes o garotinho criando toda aquela expectativa de assistir uma partida de futebol, de repente foi até a primeira partida de futebol da vida dele, já pensou? O trauma, né? E repensar no resto da sua vida se vale a pena ir para um jogo de futebol por conta de atitudes como estas que se repetem dentro do futebol, não somente nosso futebol brasileiro, mas país afora, né? É lamentável. Parece que o garotinho passa bem fora o susto, mas como é que se pode se dizer que um indivíduo como esse é um torcedor, né? Sabendo que esse tipo de atitude pode punir o time na qual ele se diz torcer, porque foram registradas imagens. Esperamos que a Conmebol tome medidas mais fortes com esse acontecimento e que não fique impune, porque é lamentável a gente ver situações como estas dentro do futebol. Não pode acontecer. No mais, é isso. O próximo desafio do Flamengo será no próximo domingo, pela Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Altos do Piauí, lá no Piauí, né, pela Copa do Brasil, às 18 horas. Isso no próximo domingo. E até lá, nós vamos ficar aqui, ligadinhos, juntos, torcendo pelo nosso Mengão, porque vocês sabem, quem torce junto, joga junto. Até o próximo vídeo. Valeu!